Fala galera, tudo bem? Estamos aqui juntos com a parte, na verdade, da equipe do Mike Streets, porque até porque não caberia todo mundo aqui nessa mesa, né? Aleluia. Não vai caber mais, realmente, nessa mesa. Jesus. Então a nossa ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre como nós podemos alcançar as pessoas para Jesus. Eu tenho certeza que essa é uma missão para todos nós, né? E o Mag Streets, a gente vai falar um pouquinho sobre como ele tem nascido, como tem sido, como está fluindo aí, né? O Mag Streets faz parte, que é uma equipe de evangelismo do Mag Guarulhos. Então, se você não conhecia, está sabendo. E agora você já pode divulgar para outras pessoas também. Eu estou aqui com uma parte da equipe que é... Oi, gente, sou o Rodrigo. Rodrigão. Eu sou o Fabrício. E eu sou a Fabrício. Nicole. Ah, tá com outro microfone, né? Eu tava se achando estranho. Tá achando falei, estranho? "Não, ele falando Privilegiado. ao Só tô ar. aqui só de boa. Só uma Nossa, questão é verdade, técnica sem aqui nada. que vocês estão vendo. Só de boa. Mas ótimo, então estamos aqui com a galera e eu queria que vocês falassem um pouquinho como tem sido essa experiência e poderosa, né? De nós realmente nos tornarmos esse ministério para alcançar pessoas, Mag Streets, como é que ele tem surgido. Queria que vocês falassem um pouquinho para a gente poder também alcançar muita gente com esse vídeo. Eles acham legal ali que o Fabrício falarem primeiro essa questão de como começou, até porque eles estavam aqui antes de mim, né? Eles começaram, eles deram o início a tudo isso, né? Então acho legal eles falarem essa parte. Ai, como posso falar? Começou, sabe o Descende? Que teve A Anitta tá rouca, inclusive, vocês estão vendo a voz Perdão dela, pra minha voz. cantando o dia todo. A gente tem que gritar às vezes. Você sabe, pode com as olhar para essa pessoas. câmera, inclusive, ó, Ai, essa, agora sim, você tá falando. Agora eu tô falando. Então, começou com o Descende, sabe o Descende? A gente foi pro Descende, foi eu, a Vitória e o Pedro Lucas também foi. Uhum. E daí o Descende tinha o alvo de falar sobre evangelismo, essas coisas. Engraçado que eu não sabia que o Descende era sobre isso. Eu achei que o Descende era só um negócio de... É sério, eu achei que era só um Sobre show. o quê? Eu achei que era tipo, os cantores vão lá, daí eles vão falar de Jesus. E... Era um evento, eu acho que é um evento de música, eu achei que era isso. é um movimento maior, né? Isso, eu não sabia que era sobre missões, sobre evangelismo. Aí eu consegui ir, e eu consegui de graça, assim, eu não paguei nada. Um amigo meu, inclusive o Fabrício, Ele entrou clandestinamente. Foi. Assim. Podia depois Mas dar foi algumas meio- dicas de Ela dá como dessas ganhar ingressos, assim, mas como a gente consegue. fica tranquilo. Consegui. Mas eu consegui. Eu acredito que foi uma coisa de Deus mesmo pra minha vida, porque, mano, eu nem sabia do Descende, não sabia nada, não sabia nem que ia ter o Descende. Eu fiquei sabendo uma semana antes de começar o evento. E daí falaram que eu ia conseguir o ingresso e eu falei, não, beleza, vamos, vou com a Vitória, é isso. Cheguei lá, aí tava falando já sobre missões. E quem tava falando, inclusive, era o Luca Martini. Quando eu cheguei, era o Luca Martini. Sou muito fã do Luca Martini, assim. É o ídolo dela, viu? O ídolo Sempre, dela. Vamos orar por isso Orar hoje, por então. Isso, tem que Aprender orar, esse- libertar esse isso mal. aí no meu coração. Mas era ele falando, eu falei, caramba, nossa, que legal, ele que tá falando Luca Martini. E daí foi o dia inteiro falando sobre evangelismo, sobre missões, e aquilo entrou no meu coração de uma forma que, meu Deus, não consigo nem falar em palavras, sabe? Não consigo. Uhum. E daí foi, é claro, o evento é o dia inteiro. E daí foi o dia inteiro ouvindo sobre evangelismo, ouvindo sobre isso. E eu fiquei doida com isso, eu fiquei maluca. Aí eu falei pra Vitória, Vitória, mano, a gente tem que começar a evangelizar. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa, sei lá, criar alguma coisa na igreja, sei lá, fazer alguma coisa. Ela falou, não, beleza, vamos. E daí eu tava muito ansiosa pra fazer isso logo. Aí foi quando eu chamei a Godoy, a Rebeca Godoy, que participa com a gente também do evangelismo. Aí eu falei, e perguntei pra ela se ela queria ir comigo evangelizar no shopping, aqui no Internacional. Porque no dia eu acho que a Vitória não conseguia ir comigo. Daí ela falou, não, nossa, com certeza, vamos, eu também gosto de evangelizar, eu gosto dessas coisas. Aí ela foi comigo. Aí a gente evangelizou, foi muito legal, nossa, foi muito legal. A gente falou com muita gente, a gente ouviu vários nãos, de primeira vez, tipo, de primeira a gente ouviu muita gente xingando a gente até, mas a gente nossa, a gente ficou pregando acho que umas 3 horas. Bacana, assim, a gente, então pega assim, algo foi despertado no seu coração, né, porque Isso. todos nós recebemos isso do Senhor, né, esse envio, né, aí vocês começaram as pequenas ações, as primeiras Isso. ações, né, de coletivamente começar a abordar as pessoas.
A gente tem esse histórico aqui dentro do MAG, né? Quando nós começamos nessa cultura por meio do Trilhas, né? Trilhas Sim, é um nossa, lugar que o Trilhas, Senhor nos chamou para despertar uma cultura de evangelismo. Então a gente já está desde 2013, se não me engano, que foi o primeiro Trilhas, justamente para poder treinar a igreja mesmo nas ruas, nesse lugar onde a gente vai fazer, que nós chamamos de abordagem do nada, né? Criar conexões. E essa experiência que vocês tiveram, que foi mais recente também, né, nesse tempo. E então foi a partir. Uma coisa importante, legal de falar em relação ao Trilhas mesmo, é que foi no Trilhas que eu tive o entendimento do meu chamado para evangelista mesmo, porque eu sempre gostei, sempre fui comunicativo, sempre gostei de falar e tal. E eu comecei a ir no Trilhas, e o Trilhas fazia evangelismo em porta de balada, nos parques e tal. E eu comecei a ir, eu comecei a gostar demais daquilo, eu comecei a ver que eu me sentia mais vivo fazendo isso. E eu falei assim, cara, e as pessoas começaram a falar, você faz bem isso e tal. E você descobre seu chamado assim também, sabe? Sim. Os seus amigos falando, você participando das coisas. Sim. Então foi em ações do Trilhas que eu descobri o meu chamado de evangelista, o dom ministerial, né, de evangelista Sim. no caso. Então participem das coisas da igreja, sabe? Participem do Trilhas, se envolvam no streets, tá? Se envolvam, porque às vezes você fala, mas eu não sou evangelista, não sei o que, eu não prego. A gente pode falar um pouco sobre isso, porque todo mundo prega, mas de formas diferentes. Mas é legal você participar das coisas, porque foi participando que eu percebi, que eu entendi e que eu me encontrei. Então, só é importante frisar esse ponto, participar. Às vezes a gente se encontra participando, então participa. Só fazendo, né? Exatamente. Essa ponte é tão legal, porque assim, o Streets, ele nasceu recente agora, durante a pandemia. Foi né? durante a Foi pandemia. a pandemia. O Trilhas, ele já vem nessa cultura, né, desde ali de 2013. Só que é importante entender exatamente esse ponto, né, o que você está falando, porque o importante é a gente fazer essa transição dessa mentalidade, pensar um evento, né? A Trilhas, ele continua e com certeza ele vai continuar, mas pensar que você vai fazer um trabalho coletivo só uma vez no ano é muito pouco, né? Senão se torna uma mentalidade de evento. A ideia é a gente criar uma cultura. Então, como que a gente tem criado essa cultura por meio do Streets? Como que isso tem despertado essa chama no coração da galera para a gente poder aprender, né? Aprender realmente a falar cada vez mais com paixão sobre Jesus. Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Como a gente tem criado essa paixão muito mais das pessoas por Jesus e tudo mais. Cara, eu acho que é algo que deve sempre ser feito, sabe? Eu acho que uma partir do momento que você tá na igreja, que você começa a se envolver nas coisas de Jesus, você começa a ter mais, não só compaixão por Jesus, mas compaixão pelas pessoas, sabe? Tudo isso começa a acontecer. Assim como o Rodrigo no Trilhas, como ele também se encontrou em relação a isso, eu também me encontrei no Trilhas também, sabe? Comigo foi um pouco antes do Trilhas. Foi lá em 2016, 2017 que eu comecei a assistir um vídeo de um cara meio louco, Todd White. Meio louco. João Batista. Enfim, nos vídeos dele eu vi o que a gente podia fazer em relação ao evangelismo, sabe? Ver pessoas sendo curadas e tudo mais. Eu falei, cara, isso aí é muito louco. Eu falei, cara, eu posso viver tudo isso. Eu posso orar por cura, pessoas serem curadas, e um jovem vendo essas coisas, né? Meio que um poder que você pode ter é coisa de louco, né? Ainda mais se você gosta de, vamos supor, Dragon Ball, Naruto, você fala, mano, eu tenho um poder aqui que eu posso usar. Uma ótima analogia, gente. Uma ótima analogia, entendeu? Você fala, cara, Você já entrou lá no chão. eu já entrei lá no... Fala, cara, eu tenho poder, né? Não eu tenho poder, né? Mas enfim, graças a isso eu comecei, enfim, a pregar o evangelho adoidado. Descia 9h30, 10 horas da noite na rua, só pra orar por todo mundo. E, enfim, tive muitas experiências incríveis com Deus e tudo mais. E aí veio a Nicole, veio todo mundo e foi incrível. Acho que foi a partir de uma pregação que uma vez que eu preguei no Teens, que elas viram que eu também fazia isso. Mas durou um bom tempo. Foi a Godoy. Godoy falou pra mim, o Fabrício também. Eu falei, quem é Fabrício? A gente estudava junto, inclusive. Sério? A gente nem A era gente estudava mais. junto. Eles eram crente agente secreto, assim. Isso, era um Ah, crente. Então se escondia do Ninguém sabia. Por isso que o Senhor sabia. despertou, né? Pois é, entendeu? Ninguém sabia. Exatamente. Mas foi assim, foram longos anos em oração, sabe? Buscando pessoas que estivessem vendo as mesmas coisas. Sim. E foi difícil, sabe? 2017, 2018, 2019, que tinham poucas pessoas que evangelizavam, sabe? Que o evangelismo só acontecia no Trilhas mesmo. Ou seja, era algo difícil. Passei um longo tempo orando para que Deus levantasse essas pessoas. E graças a Deus, né?
Ele acabou levantando. Amém. E hoje temos aí um ministério de evangelismo, que é algo que, assim, sempre queimou no meu coração. Tanto que quando nasceu, cara, eu chorei demais, porque é algo que eu já buscava há muito tempo, sabe? Sim. Um ministério aqui na comuna, sabe? De pessoas pregando evangelho. Focado nisso, intencional, né? Exatamente, sentindo dores pelas pessoas, sabe? Literalmente dores de parto pelas pessoas, que é o que Paulo fala. E eu queria que vocês falassem, inclusive... Pode falar, uma Rô, parte sobre isso. falando sobre uma parte mais prática, de como a gente tem exercido isso, né? Como streets mesmo, como É isso jovens da que igreja. eu ia perguntar justamente uma por parte- isso, né? Porque essa consciência, todo mundo fala assim, poxa, todo mundo tem que pregar o evangelho, né? E isso é muito importante, mas Sim. em relação ao ministério, como que isso tem sido na prática? Então, a gente começou a se reunir, né? Porque eles fizeram uma ação na Paulista e tal, e foi bem legal, inclusive tá no Instagram lá, que foi aí que deu o start mesmo, né? Foi. Foi, que era a partir Gits daí. até, tá, gente? O nome do Era nosso Gits. grupo era Gits, tá? Que era Gospel in the Gospel in the Streets. Streets. E aí, a gente foi vendo Bonitinho. que foi tomando uma proporção maior, foi crescendo, a galera da igreja foi vendo, a gente falou assim, cara, nós fazemos parte de uma igreja local. A gente não precisa ser um grupo à parte que prega o evangelho, sendo que nós podemos ser do ministério da igreja, né? Sim. Então, a gente conversou com o Samuca, né? A gente orou bastante em relação a isso. A gente conversou com o Samuca e, cara, o Bussador, inclusive, mandou muito na identidade visual, no Nossa, Mago eu sei Streets, também, em assim. tudo. Às vezes ele deixa a desejar, às vezes só. Era só pra fazer a... Piada. Felipão tá ali, ó, Quebra-gelo. tá atrás da Mas câmera. Ele mandou muito, ele deu um suporte legal pra gente nessa parte, né? E aí começamos a postar algumas coisas no Instagram e tal, tudo partindo das nossas ações, né? Porque no Instagram a gente só posta algumas coisas, né? Do que a gente vive. A gente começou a orar junto, a gente começou a se reunir pra orar, e quando a gente se reunia pra orar, as coisas eram despertadas ainda mais em nós. A gente chorava demais orando aqui na igreja, aqui do lado. Toda sexta-feira. Toda né? sexta-feira a gente se reunia pra orar e o Espírito Santo ia gerando isso cada vez mais em nós. Mas ao mesmo tempo que a gente orava, a gente ia. A gente fazia as coisas. Era legal que nesses momentos de oração que a gente tinha um momento de que era mais pra despertar os dons das pessoas mesmo, né? Tinha pessoas que nunca tinham tido uma experiência com palavra de conhecimento, com revelações, essas coisas. E teve nesses momentos de oração nossa, né? E isso é legal porque isso te dá mais, entenda o que eu vou dizer agora, mas te dá mais confiança pra ir pro evangelismo, sabe? Sim. Tem uma vez que a gente tava orando aqui, a gente falou, cara, vamos pras ruas? Vamos aqui pra perto mesmo, aqui no bairro? Vamos, só que vamos orar antes. A gente orou antes, o Espírito Santo deu palavra pra todo mundo que tava aqui no dia. A gente saiu, a gente se dividiu em dupla, é importante sempre sair em dupla, né? Para fazer algumas ações específicas assim. E todo mundo, todas as palavras que nós vimos, que o Espírito Santo mostrou pra gente, nós encontramos. Todas mesmo. E foi demais, assim. Então, a questão da parte prática, isso tem sido gerado em nós, mas a gente cresceu junto, a gente cresce orando. É importante esse tempo de oração como grupo, a gente se fortalece. Mas ao mesmo tempo que a gente se fortalece, a gente sai. Porque senão a gente fica, vamos crescer, vamos orar, vamos não sei o quê, e não faz nada. Então, é que a gente, enquanto a gente estava... Cuidar. Porque a gente cresce enquanto a gente está indo também. Sim, sim. Né? Então, É a grande comissão, é o ID, né? Sim. Jesus está dizendo para nós, é o ID. Isso é para todos nós. E quanto a uma dessas práticas que vocês têm, assim, como é que se conecta? Como vocês criam essa conexão com as pessoas? Qual que é o objetivo nessas ações, né? De chegar nessas pessoas, por exemplo, a gente define um lugar, define onde está esse público-alvo e depois o que acontece ali. Certo. se vocês quiserem falar primeiro, pode falar. Eu posso falar. Fiquem à vontade. Eu tava olhando pra você e falei, ele vai falar tudo. Mas depois eu vou falar. Não, eu acho que quando a gente sai, é importante, como ele falou, sempre sair em dupla, né? Nunca sair sozinho. Então, eu sempre vou com alguma menina. Tipo assim, às vezes eu vou com o Fabrício até. Ele é o único menino que eu sempre vou, no caso. Mas eu sempre vou com uma menina. E daí a gente sai, antes da gente sair pra evangelizar, a gente faz uma oração, todo mundo junto, orando pelo lugar, orando, pedindo pra Deus mostrar algumas pessoas e tudo mais. Mas o engraçado, sabe, que quando a gente tá lá, eu vou ser sincera com você, da minha parte. Às vezes, Deus não mostra assim, falando, com uma luz descendo na cabeça de uma pessoa, falando, não, ali, com essa pessoa que você tem que falar. Não acontece isso comigo. Tipo assim, eu tô com a minha amiga, a gente saiu em dupla, vamos supor, tá eu e a Vitória. E daí a gente tá caminhando. Daí eu sinto, é uma coisa de emoção, do sentimento, sabe? Eu sinto e falo, nossa, eu preciso falar com essa pessoa que tá passando do meu lado. Daí eu vou, paro, converso com a pessoa. Daí o intuito da conversa é mais ouvir a pessoa, sabe? Tipo, perguntar, então, eu tenho algumas perguntas, são chaves, assim, eu falo, você um dia já foi feliz de verdade?
você um dia já foi amada de verdade? Daí isso dá um espaço pra pessoa falar, a pessoa fala e tudo mais, eu escuto. Daí depois eu apresento o evangelho, daí a gente ora e tudo mais. E assim é a minha prática, sabe? É o jeito mais fácil. Sim, você percebe que fazer esse tipo de abordagem, quando você pergunta para as pessoas assim, elas estão abertas, normalmente as pessoas elas dão essa atenção. Não. Porque eu acho que o medo de muita gente é assim, poxa, Falar e a pessoa... e se eu for, mas tipo, né, é o medo do dar errado, né, ou do não ser ouvido. Não na cara. Exatamente. Então, até para o pessoal entender, né, como que é isso na prática. Não, tem muitas vezes que pode acontecer da pessoa falar, não quero ouvir, ou então a pessoa só virar e sair andando. Mas eu acredito que o Brasil é um lugar muito fácil de pregar o evangelho, muito fácil. Não? Porque todo mundo conhece Jesus, todo mundo conhece a história do que aconteceu na cruz, todo mundo daqui do Brasil conhece. A história sim, né? Não conhece de fato Jesus, por isso que a gente prega o evangelho. Mas, então, por isso que fica até mais fácil da abordagem, sabe? Uhum. Porque é difícil alguém olhar pra você e falar, olha, não quero ouvir, não, e sair andando, correndo. É difícil. Então, você chegar na pessoa e falar, é aquela coisa de quebrar o medo toda vez. Tem que quebrar o medo. Tem que quebrar o medo de, tipo, vou receber um não da pessoa. Porque se ficar isso na cabeça, você nunca vai falar com a pessoa. Você não vai sair do lugar e vai falar com ela. Exatamente. Então... Eu acho que algo crucial, assim, de você abordar alguém é você ser educado. Porque eu acredito que mais da metade do evangelismo é quando você aborda a pessoa. Porque dependendo da forma que você abordar, se você abordar errado, acabou, cara. Uhum. Todo o resto, olha, não é que vai ser horrível, pode ser que mude. Mas se você abordar de uma maneira errada, sabe? Como eu falei lá no começo, eu abordava muita gente errada. A pessoa tava vindo andando, eu parava na frente da pessoa e falava, e assustava a pessoa, e a pessoa não queria mais ouvir. Sim. Então, uma vez que eu vi um Fala, cara... pare agora! Pai, Jesus te ama, não Passa a sua vida pra gente. Em nome de Jesus. Teve uma vez que um cara, ele quase bateu em mim, porque ele tava passando mancando do outro lado da rua, e eu sem experiência, eu atravessei correndo, e eu parei ele do nada, falei, mano, você tá com dor na perna? E ele, na hora, ele assustou, né, ele foi pra trás, e ele falou, você tá louco, mano? Fala isso. E eu, calma, irmão. Aqui também tem as histórias, as experiências que... Engraçado demais. A gente vai aprendendo também com os erros, né? É tudo que vocês veem nos Reels lá. Não é tudo perfeitinho, tem nada assim, disso. Tem muita coisa Então pesada, por exemplo, essa experiência te ensinou bastante. Me ensinou muita coisa. Primeiro, não já chegar dessa forma, sabe? Se a pessoa tá vindo, tipo, dicas práticas, a pessoa tá vindo andando, não para na frente dela, sabe? Para do lado. Fala num tom não tão alto, não tão baixo, sabe? É questão de você ser educado. Uma conversa, né? Uma conversa. E você utilizar estratégias criativas também. Vamos supor, uma coisa que o Rodrigo usa muito é tatuagem. Se a gente tá vendo alguém tatuado na rua, sabe? A gente chegar, poxa, cara, deixa eu ver sua tatuagem, o que você tem aí, sabe? Iniciar uma conversa ali, ou olhar a camiseta, ou qualquer coisa que ele esteja usando, sabe? Você... Que é uma coisa até sua, né? Particular. Você pode usar aquele... Exatamente. Adereço, alguma situação. Aí você, a partir disso, você já começa uma conversa com ele ali, sabe? Aí você vê que já tem um quebra-gelo ali, sabe? Já tá rolando uma conversa mais de boa. E a partir disso você pode falar de Jesus, sabe? E a questão dessa questão que a Nick comentou sobre você às vezes não ir por ficar pensando o não, e se eu receber ou não. O e se tem roubado tanta gente de viver coisas incríveis, sabe? Verdade. Porque pensa, e se a pessoa não for curada? E se a pessoa não quiser me ouvir? E se? Com o evangelho não existe se, porque nunca vai ser errado você pregar o evangelho para as pessoas, sabe? Então, a pessoa não quis te ouvir, foi bom para você porque você tentou falar com essa pessoa. Então você nunca perde. Você vai estar sempre ganhando, porque você venceu a vergonha, você venceu o medo. Então, tira esse e se, sabe? Porque não depende de você. É uma das coisas que me ajudaram demais, assim, é eu tirar o peso de mim, de falar assim, caramba, mas eu preciso isso. Cara, não, eu tô indo lá representar algo que é muito mais poderoso que eu, que se revela através de mim, sabe? Então, é você ir confiante não na sua eloquência, não naquilo que você sabe falar. É importante ter uma base legal para você apresentar o evangelho, porque tem questões de perguntas que surgem, exatamente, né? Então é importante você estar pronto para isso. Ter relacionamento com a palavra, né, Rô? Exato. Gente, esse é um ponto muito importante. É muito importante. Você precisa ter um relacionamento com Jesus, você precisa ter um conhecimento com a palavra, até porque o evangelismo é você apresentar um Jesus para essas pessoas. E que Jesus é esse que você vai apresentar, sabe? A gente só quer levar pessoas em um lugar que a gente já foi, em Jesus, sabe? Então, é você ter uma vida com Deus saudável, um relacionamento com Jesus. Não tô dizendo,
caramba, mas eu pequei ontem, não vou pregar mais então. Não é sobre isso, sabe? Você tá livre de toda a condenação, mas não é por isso que tem que ficar pecando, mas isso é outro assunto. Mas é a questão de você não ficar se culpando a ponto de te impedir de pregar o evangelho. Você pode até usar isso com pessoas que se sentem sujas demais. Exatamente. Você não vai chegar na pessoa, pequei ontem, mano. Não sei o que. Você também não é peca, isso. mano. E aí? Mas assim, é você mostrar pra pessoa o como Deus é misericordioso, como Deus é bom, sabe? Uma vez eu encontrei com um cara no shopping, no evangelismo que a gente fez no dia do workshop, inclusive. A gente dividiu em alguns grupos e tal. A gente foi aqui no shopping e a gente conversando com um cara que ele era ateu. E o Espírito Santo na hora falou pra mim, não em mim que ele não acredita, mas é no Deus que ele viu nas pessoas. E na hora eu falei isso pra ele. Eu falei assim, olha cara, eu não sei se isso faz sentido pra você, mas... Eu não sei nem se você acredita nisso que eu vou falar, mas o Espírito Santo acabou de me falar isso aqui. Faz sentido pra você? Ele falou, faz. Ele me contou a história e tal. Então, às vezes, as pessoas não acreditam no Deus que elas viram nas pessoas, que elas viram em alguns lugares. Isso é uma plataforma tão Exato. poderosa, porque o número de desigrejados, de pessoas que às vezes se ferem, não estão, né? Estão aí, longe, distante, e a gente vê que é grande. E o que é necessário isso, né? Essa palavra é muito poderosa, porque as pessoas se decepcionam com pessoas, mas Deus não tem nada a ver com isso. Sim, sim. O Deus revelado em Jesus, ele não decepciona ninguém, né? Exatamente. Então é esse Jesus que a gente tem que apresentar, sabe? Às vezes a gente tem um trabalho no evangelismo de desconstruir a visão que as pessoas tiveram sobre Deus e construir novamente. Então, às vezes, o evangelismo é você escutar muito mais o que a pessoa passou, o que ela sofreu. Que às vezes você quer chegar falando, A pessoa vai ficar, o que tá entendeu? acontecendo? Você não sabe nem o que se passa, então escuta a pessoa, sabe? Escuta, o evangelismo é escutar também. Então escuta a pessoa, você vai ter o que passar para essa pessoa. Às vezes você pensa, nossa, mas eu vou falar com uma pessoa só. Se você passar 1 hora no evangelismo com uma pessoa só, mas você ouvir a história dele e apresentar Jesus nessa história, revelar Jesus nessa história, você ganhou a sua noite ali, ou o seu dia, sabe? Você ganhou uma vida para Jesus, então... Vale muito mais, Exato. né? Uma pessoa vale muito mais que... É muito comum que as pessoas pensem, né, que a mesma situação que ela viveu, a mesma experiência, vai se repetir em todas as outras. Sim. Né? Ou, às vezes, estigmatizar tudo. Toda igreja é assim, todo pastor é assim, todo líder é assim, ou todas as pessoas são assim, ou todo crente. Natural as pessoas pensarem com essa cabeça pelo fato de não terem uma experiência mesmo revelada, né, com Cristo. Então é muito importante, né, apresentar Jesus de uma forma empática, né, Fabrício, como você falou. Exatamente. Respeitosa, alguém Sorrir que realmente também, né? tá pronto para me ouvir, né? Sorrir, tá Sorrir, cheiroso, poxa, bonito. Você vai dar uma boa notícia com a cara assim? Não pode estar fedido também com bafo. Tem que A escovar pessoa o vai querer dente, ouvir. exatamente. Você não vai querer. Tipo de Tem cristão. alguns olha pontos. esses Mas crentes eu tava de pedidos. jejum pra pregar, aí você chega, a pessoa sente aquele cheiro de Aí não dá. puro caiado. Aí não dá. Ai, gente. Só uma coisa, respondendo mais a sua pergunta, que é a questão dos lugares, essas coisas, nós fazemos nós estamos focando em 2 tipos de evangelismo hoje em dia, como o street, tá? O Fabrício, a Godoy, o Pedro, a Vi, eles cuidam mais de uma parte dos evangelismos, inclusive sábado teve evangelismo, eles que cuidaram dessa parte. Evangelismo durante o dia, que a gente chama, não criamos um nome ainda, então Diurno. é evangelismo diurno, porque tem o noturno e tem o outro diurno. Que são ações que rolam durante o dia, que são em lugares como parques, né? Seu tipo, Street Day, Street Night, não sei. É, eu tô dando o olha nome lá, aqui ele já. dando os nomes. Legal, hein? Legal. Pulsador e vai... Street Day. Street Day. Ou Vai Street ajudar a Morning, sei. A gente tem alguns nomes aí, vamos ver. Enfim. Mas aí tem essa questão do evangelismo durante o dia, né? Fica a caixinha de pergunta pra você poder. Eu queria Você dá uma uma dica boa depois? sugestão aí, gente. Mas a gente focou em 2, porque quando a gente começou, a gente sonhou com várias coisas. A gente, Sim, vamos... tinha 5 tinha, coisas. se não me engano, 5 ou 6. Só que a gente falou assim, cara, a gente nem tem pessoa pra isso. A gente quer abraçar o mundo e tal, e não dá. Ainda não dá. A gente vai chegar lá, mas ainda não dá. Sim. Então, vamos focar em 2 coisas, né? E aí tem esse evangelismo, que inclusive a gente tem uma agenda, já rolou agora, sábado agora, a gente foi no centro de Guarulhos abordar mães especificamente, né? Porque Que foi o Dia legal. das Mães. Então, datas específicas, Sim. né? Sim. Nada, Foi legal. E foi muito bom mesmo. Assim, abordamos várias mães ali. Foi bem legal mesmo. Pessoal gente, que não assim. viu o vídeo, inclusive, tá lá no tá lá, Mag Street. @Mag Vocês Street. deram. Sigam. Foram. O que rolou, né? Nós demos esmaltes até saber. nós demos esmaltes com algumas mensagens assim, Olha que legal. alguns versículos. Mas isso é só uma ferramenta para abordar as pessoas, né? E é bom porque quando você vai dar algo para as pessoas de graça, isso já te dá uma abertura enorme para a mensagem, porque as pessoas não sabem receber presente. Ainda mais E de as graça. pessoas, e as pessoas não sabem receber o evangelho, que é algo que elas não têm que comprar,
que elas não têm que pagar, que não depende do esforço delas. Então, quando você apresenta pra mim, você vai dar um negócio, e a pessoa, mas assim, de graça e tal, não sei o quê. Sério? Às vezes a pessoa pensa que tá estragado, sei lá. Aí já tá a mensagem do evangelho, né? Entendeu? Então aí ali já já tá. tá. E aí você já usa isso. Eu faço isso muitas vezes. E aí tem o evangelismo noturno também, que a gente sai do MAG aqui, a gente vai na porta das baladas, né? Ali tem a Rua Tapajós, a São Jorge ali, que é o fluxo de Guarulhos, aqui do centro, né? E nos lugares Tem onde vários tem uns fluxos por points aí, nos é. fluxos, né? Tem vários fluxos por aí, aquele lá eu falo que é o fluxo mais gourmet, É. mas tem bastante gente lá e, cara, tem sido muito bom. A gente tem visto coisas bem legais, assim. A gente depois pode contar alguns testemunhos, assim, mas tem sido bem legal, gente. Então a gente tá focando nessas duas partes. A gente sonha ainda em gravar coisas assim, até documentários mais pra frente, em relação ao evangelismo, missões urbanas mesmo. A gente pensa em colar em rave. E aí é uma Nossa, coisa sim. que tem que estar mais madura, assim mesmo. Pessoas mais maduras na fé. É importante a gente falar que a questão do evangelismo noturno, a gente limita a idade. Sei lá, tipo, você tem que ter pelo menos 16 anos e seus pais têm que saber que você tá lá. Você tem que consciência, ir... o ideal é 18, né? Sim. A gente Sim. coloca 16 com autorização dos pais, você tem que ter como ir e voltar. Sim. Mas a gente deixa mais esclarecido 18 anos, porque é um ambiente diferente, não sabe o que vai encontrar lá, sabe? Cara, poderoso isso. Inclusive, eu queria até que vocês contassem alguns testemunhos mesmo, né? Que vocês já viram, porque assim, é o que vocês falaram. A questão é o medo pra ir. Quando você chega, Deus, ele tá no controle. Então, o que a palavra fala assim, quando vos entregarem, né? Quando os discípulos, alguns foram presos, fala assim, não vos preocupeis com o que vocês vão falar. Porque quem fala por vocês é o Espírito Santo que está em vocês. Então, a gente só tem que se ocupar em estar dependente de Deus, né? E como a gente sempre tem um autor, eu não lembro agora quem fala, mas que ele chama a fé, se soletra com a palavra risco, né? Então, como se soletra a palavra fé? R-I-S-C-O, risco. Sim. Porque a fé, ela só vai ser praticada e ela só vai crescer se a gente passar por esses riscos, que é falar mesmo do amor de Deus. Só que a gente tá amparado por isso, né? E eu queria que vocês contassem alguns testemunhos do fato de vocês colocarem a fé mesmo na prática, né? Como vocês experimentaram, seja de cura, salvação, palavras, enfim. Bom, Certo. Pode contar. Posso falar? pode falar, Fabrício. Você tá Cara, todo... deixa eu ver um Aí, aqui. Todo queimando, educado, né? queimando pra falar. Pega o O mais... bichinho tá no manto. O mais louco, o mais louco. Sim. Aí ele Esse é o mais vai, louco não aqui tem também. Eu, cara, eu não pego. em busca do primeiro. Tô Eu tô em busca buscando do mais primeiro louco. Aleluia. Olha, mas eu acho que um que foi muito legal. Muito foi educado, né? Fabrício, só fazendo um parênteses. muito educado. O Godoy que mandou ele ficar ali. Godoy, Fala, a "Você Godoy mandou ele comporta." ficar assim, ó. Se comporta. Gente. Aliás, Godoy, eu te amo, olha só. Olha isso, hein? Mas Caramba. então, Triste. Solteiro não tem que ter Solteiro não tem liberdade nunca. A Mari tá mandando um recado ali. nossa, meu Deus do céu. Caramba. Pode falar, Fá. Mas então, acho que um legal assim de cura que rolou foi logo no começo. Que acho que tava Foi no eu, centro? você, foi no centro. Eu lembro. Foi um que tava eu e o Pedro Lucas, a gente tava, enfim, a gente chegou a abordar um cara, o cara levou a gente pra loja dele pra mostrar as roupas, enfim, a gente pregou pro cara e tudo mais. E a gente tava saindo e tava a Nicole, eu acho E que a tava a Vitória. Vitória, tava orando por uma mulher. Uhum. E assim que eu passei, eu recebi uma palavra de conhecimento de que, eu nem sei exatamente pelo que você estava orando, mas eu olhei para aquela mulher e Deus falou assim, que ela tinha uma perna menor do que a outra, na hora. E na hora que falou, eu já fui, né? E só fazendo um parênteses entre palavras de conhecimento, uma vez um amigo meu me perguntou, né? Como você sabe que a palavra de conhecimento é certa, né? Uhum. Como você tem essa ideia, sabe? Acontece alguma coisa, sei lá, você ouve uma voz diferente, que é o que muita gente acha, né? Que palavra de conhecimento, a gente ouve uma voz, né, do Senhor, ela tem uma perna, Sim. o povo acha que é assim. Descer a Tem uma luz do fita lá. céu. Fica até a dica. Apontava a perna dela. Eu vejo um anjo. Fica um até a anjo dica diz. pra gente fazer um podcast sobre dons aí, né? Fica a dica. Mas enfim, Mas foi uma coisa que eu disse pra esse meu amigo, que ele perguntou, como que a gente sabe se é real ou não? Eu falei, cara, a única maneira de a gente saber se a palavra de conhecimento é certa ou não, é você indo até a pessoa e falando. Porque até então você não vai saber se é verdade. Você pode até pensar, cara, é muito de Deus isso, eu vou falar, e às vezes não é. O máximo que pode acontecer é ela falar que não, né? O mais pode Pior. acontecer é falar que não. Enfim, e aí a gente chegou naquela mulher, e aí você já estava orando pelas costas dela. Ela já estava orando pelas costas. E aí Ela eu já falou, já pensei, a gente perguntou, ela falou, não, tô com uma dorzinha nas costas. isso. eles já tinham abordado Isso, isso. exatamente. Tá. Aí ela já estava sentada, que já
já era perfeito, ela já estava sentada. E aí eu peguei a perna dela na mão e ela tinha uma diferença bem perceptível. Foi. E aí eu falei, eu posso orar pela sua perna? Porque se eu orar, sua perna vai crescer agora. E ela já ali meio que chorando, né, pelo que estava acontecendo ali. Você foi nessa convicção. E foi nessa convicção, eu já cheguei, já pegando o pé dela. Mentira, não cheguei assim. Levantando a perna da mulher. Como você falou, com respeito, com né? respeito à educação. Mas eu você falei, foi na ousadia, né? exatamente, eu falei, olha, eu posso ver se eu tenho uma perna melhor do que a outra, eu senti isso e tudo mais. E eu peguei, ela realmente tinha uma diferença bem perceptível. Uhum. E aí eu orei, né, com autoridade, falei, perna esquerda cresça agora em nome de Jesus. E rapidamente a perna dela começou a crescer, e eu mostrei pra ela. E ela já tava ali naquele momento de receber do Senhor, viu aquilo, já começou a chorar mais. Glória a Deus. Ou seja, uma alma ali pra Jesus, sabe? Algo que foi bem impactante. Que acho que nós devemos andar nisso, né? Sim. É muito palavra de conhecimento, você tá sensível a ouvir a voz de Deus. É muito fruto do que a gente buscou Sim. de sexta-feira. Como ele falou que a Exatamente. gente... Por isso que faz todo sentido o relacionamento, sentido. né? Não tem Exatamente. como você Não sair tem como. despreparado. Muitos de nós... Só uma dica, né? Em relação a essa questão mesmo que o Fabrício falou. Geralmente, não é sempre, tá, gente? Mas geralmente, uma pessoa que tem muita dor nas costas pede pra ver a perna ou o braço. Porque às vezes, geralmente, é uma coisa maior que a outra. No caso, a perna, geralmente, Sim, mais pode ainda. ser uma E é por isso que ela anda escoliosa, meio torta, então ela sente dor nas costas. Então pede pra ver a perna. Eu faço muito isso, Que aí, nossa. às vezes você orou pela verdade, coluna, mas Fabrício pede é pra ver a perna. marco Sempre dele. pede. Às vezes não vai ter nada, mas, mano, vai lá, pede pra ver. Pede pra ver. Vai crescer. É isso, Isso é exatamente. poderoso demais, porque uma forma de Deus se manifestar por meio das pessoas, o amor de Jesus, né, se manifestando é por meio do poder, né? E é exatamente isso, é a forma como ela entende Jesus naquele momento, para depois ela vai crescer na fé, mas às vezes ela precisa ver aquilo acontecendo, né, gente? Exatamente. É algo que, assim, tem que ser muito além de cura e essas coisas, porque, assim, se a gente parar pra pensar, todas as pessoas que foram curadas morreram. Todas as pessoas que Jesus curou, elas morreram, sabe? A cura é só um meio de a gente mostrar pra pessoa É que isso aí. Jesus ele é real. Isso aí. Mas o que a gente Tomei tem um que... susto agora. Morreram. Também, já fiquei. Morreu. Elas não morreram depois da oração, né? Morreu Elas depois da viveram- oração de cura, morreu. Morreu. Ei, dor passa agora. Não estão mais entre Só nós vai devido passar a se você morrer. Exato. ser alguns Mas todas alguns as pessoas- séculos. Mas todas as pessoas, assim, que eu já orei, todos aqui nós já oramos, um dia vão morrer, sabe? Ou seja, o nosso foco tem que ser a salvação, sabe? Porque a pessoa não é só chegar, curar e ir embora. Deixar a pessoa, meu Deus, é real, aí você vai A embora. cura é um dos entendeu? Mostrar quem meios. curou, né? É um meio, Exatamente, entendeu? Muitas exatamente. Muitas vezes a pessoa não acredita em Deus, não quero saber. Mas aí você ora e a pessoa é E curada. a gente sabe que vai acontecer isso também, né, Fabrício? Exatamente. Você vai orar por alguém, às vezes ela até sente o poder de Deus, mas às vezes ela fica ainda resistente. Isso É. acontece. Às eu vezes a falei. pessoa é até curada, mas mesmo assim não... Por isso que ele é um meio, né? A cura É um meio. Eu vou falar isso em 2 minutos. Eu tive essa questão do... Às vezes a pessoa nem quer, foi muito bizarro isso, gente. Enfim, foi numa viagem missionária. E eu tava orando, eu orei por um cara, eram 2 caras. E um eu orei, ele entregou a vida pra Jesus e tal. A gente ficou conversando um mau tempão. E tinha um amigo dele que tava com a muleta. O tempo todo, ouvindo assim, mas meio que de lado. E Daniel e Felipe, eu lembro até hoje o nome dos dois. E eu que tava com a muleta era o Daniel. E ele tava, óbvio, com a muleta, não conseguia andar direito. E eu falei, mano, o que você fez na perna e tal? Aí ele contou lá que ele caiu jogando bola, não conseguia mais correr, não conseguia mais andar e tal. Eu falei assim, cara, você acredita que Jesus pode te curar agora? Ele falou assim, Ele já tava meio assim, né? Vai, pá, ora, já tá aí, ora então, né? Orei, resumindo, orei pelo cara. Ele correu, a gente correu junto ali pra mostrar pra ele que ele tava curado mesmo. É importante falar também, que se orar pra uma pessoa, pede pra ela fazer coisas que ela não fazia antes. Pra ela ver que ela foi curada mesmo, sabe? E esse cara correu ali, ele foi curado. Eu falei assim, cara, você viu o que Jesus fez na sua vida e tal, não sei o quê. E você quer entregar... Inclusive o amigo dele chorou, tá? Vendo a cena, o amigo dele chorando porque ele não fazia aquilo mesmo. E eu falei, cara, você quer entregar sua vida pra Jesus, mano? Olha o que ele fez na sua vida. Ele falou, não. Aí eu falei, Não, mano, saiu andando. quase que eu falei, então tá descurado agora. Não, obrigado por ter me curado. é uma coisa Foi que a gente bizarro. fica até Foi constrangido, bizarro. né? Mas é importante pensar, cara, a semente foi plantada, mas É foi isso aí. bizarro, mas É. a semente foi plantada. De repente, isso é muito poderoso, porque às vezes ele falou não pra você ali hoje. Mas a gente não sabe quanto tempo ela vai germinar lá na frente, né? Sim, exatamente. E a gente não é dono disso, mas a Mas a gente... gente fica Isso não é, frustrado. não é o nosso controle, a gente fazer com que a pessoa se converta ali na hora. Isso aí é controle do Espírito Santo. É verdade, isso aí. verdade. Testemunho. Ah, tá, vou mandar. Sim. Tá bom. Não tenho aquelas. Acho que ela não tem mesmo, não. Até porque Não são assim, tenho. ó, dons são diferentes. Às vezes tem Sim. uma área que você vai mais ali, mas cada um até vai realmente aonde o Senhor tem chamado, seu talento, sua graça, o dom que ele tem te dado, né? Sim. Exatamente. Pra exercer, às vezes, ó, tem gente que é muito boa na abordagem, mas ele não sente ter uma vontade de orar por cura. Sim. Então por isso que é importante a galera entender que, assim, importante é a gente falar, né? A gente falar.
E esse é o ponto. Qual que... Deixa eu pensar em Conta aí, Ni. Teve uma vez, eu tava com a Vitória. A gente foi pregar de noite. Eu não lembro quando foi. Acho que foi esse ano até. Eu acho que foi esse ano. Tinha uma mulher, ela tava vendendo flores. Lá na rua, tinha um monte de gente na rua, de balada, assim, de bebida. Ela tava vendendo flores porque ela precisava de dinheiro, né? Porque ela tava passando necessidade. Daí eu olhei assim pra Vitória e falei, Vitória, mano, vamos falar com ela. Preciso falar com essa moça. E ela era uma senhora já, acho que ela tinha uns 60 anos, por aí, assim. Enfim. Aí eu fui falar com ela. E na conversa, eu já falei pra Vi, falei, Vi, já tô sentindo aqui um negócio diferente pra essa mulher. Então você aborda enquanto eu vou observando ela, vou tomando alguma coisa, vou percebendo alguma coisa pra depois falar. Aí a Vi foi falando. Aí chegou no final, eu comprei a flor dela, eu nem tinha dinheiro, eu tô desempregada. Todo mundo desempregado. Ele enfatizou, Inclusive, se tiver um emprego, Você aceita Brotou, fiado? então. Moça, você aceita fiado? Falei, moça, Então eu te praticamente pago amanhã. brotou o dinheiro, assim. Então. Pago outro Brincadeira. dia. Caiu do céu. Ela foi pescar e tinha uma moeda. Aí você abençoou ela ali, né, Ni? Foi, daí ela tava me dando flor. Como eu não tinha dinheiro, eu peguei o dinheiro que tava sobrando lá comigo. Aí eu comprei a flor dela e dei pra ela. Ela, tipo, ficou, ai, beleza, ela vai comprar a flor. E vendeu a flor pra mim. Ela não sabia que eu ia dar a flor pra ela. Aí no final eu entreguei a flor pra ela e falei quanto que ela é amada. Daí o engraçado não, e o sacante também, que tocou muito meu coração, que ela começou a chorar. E ela falou, nossa, nunca ninguém fez isso por mim. Isso é incrível, como é bom você estar fazendo isso sobre Jesus, ninguém nunca fez isso comigo. Caramba, isso tá marcado no meu coração. Ela falou que aquilo mudou o dia dela. Eu mudei, eu e a Vitória ali mudamos o dia dela através dessa ação. Então, isso tocou muito meu coração, sabe? E uma coisa que eu aprendi também nos evangelismos é que não é tipo, eu preciso ter uma cura pra pessoa, ela se ligar de Jesus pra ela. Exato. Não, é pequenas coisinhas, mano. É você comprar Gestos uma de flor. amor. Em gestos de amor, a pessoa vai ver quem é Jesus, vai, caraca, que lindo, que bênção, e vai sentir, ficar tocada, sabe? Daí a gente orou por ela, ela falou das dificuldades que ela tá tendo. Eu ouvi o coração dela, eu ouvi o que tá acontecendo. Aí eu orei pela família dela. Então, foi um momento muito gostoso ali. Isso me tocou de verdade mesmo. E eu nem, como eu falei, tava desempregada, mano. Nem tinha parado pra pensar que eu ia gastar dinheiro aquele dia. Só que ali, no meio da conversa, eu falei, mano, eu vou gastar dinheiro sim, porque preciso abençoar essa vida, sabe? Preciso abençoar essa mulher, preciso fazer isso. Daí foi nesse gesto de amor que a mulher abriu totalmente o coração. Uau. Então é muito poderoso. Lindo, hein? Assim. Na verdade, você investiu, né? Investir, Você né? investiu ele. E isso é tão poderoso. A gente fez uma vez o Mag Nacional no Encontrão. Alguns vão lembrar aí. 21 dias de amor. E tinham várias dicas, né, de atos de bondade, conforme aqui a Ani falou. Seria até legal, de repente, a gente fazer aí uma... Fica a dica, né? Para fazer um post, uma matéria voltada para isso aí. Sim. Lá no Mag Streets, conectado com o Mag Guarulhos, pra gente incentivar as pessoas com atos de bondade. Como é que eu posso usar isso? Porque não é uma coisa que você precisa fazer só coletivamente. Você pode fazer isso no seu dia a dia. Até porque eu tenho certeza que tudo isso que vocês estão vivendo, isso tem influenciado diretamente no estilo de vida de vocês sozinho, certo? Como que isso tem mudado? Eu sei que a gente não vai conseguir entrar nesse assunto, que eu vou deixar guardado, inclusive, para o próximo podcast, mas só um pouquinho, como que isso tem influenciado vocês a viver isso como estilo de vida? Cara, posso? Pode. Fala aí. O evangelismo a gente fala bastante, inclusive quem estava no workshop sabe que a gente coloca que o evangelismo ele não é um evento, ele é um estilo de vida, né? Então é você viver isso diariamente. Por todo lugar que você vai, você tá o tempo todo indo para algum lugar, né? Até porque a palavra original do id é enquanto vão, né? Na tradução do original. E enquanto todo mundo tá indo para algum lugar, todo dia, você tá indo para algum lugar. Então, cara, o que você transmite enquanto você tá indo para esse lugar? Uma das coisas que mudaram a minha vida há muito tempo atrás foi quando eu li Atos 3. Até, inclusive, tem um vídeo no Mag sobre isso. Se não assistiram, assistam lá. Falando sobre isso, cara, tinha um cara que ele era colocado à porta do templo todos os dias. Que ele era... Não lembro se ele era cego ou aleijado. Ele era aleijado. Aleijado, desculpa. Ele era aleijado de nascença. E ele era colocado pelas pessoas lá todos os dias, mano. Todos os dias, na porta do templo. E eu fico pensando o tanto de pessoas que passavam por esse cara todos os dias. Indo cumprir seus deveres religiosos, que eles estavam indo no templo. Sabe? Mas todo mundo... Ele ficava lá pra pedir esmola. Todo mundo dava o quê? Esmola pra ele.
dava esmola. Pessoas que viviam a vida normal, mas pessoas que tinham um relacionamento com Jesus passaram por lá um dia. Foi Pedro e João. E ele pediu esmola, porque ele estava acostumado a pedir esmola. Falou, vou receber esmola. Mas Pedro e João olhou para aquele cara e falou assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o cara levantou, andou, foi curado, entrou no templo, que era o que ele nunca tinha feito antes. Fizeram um convite, né? Alguém fez um convite pro cara. Alguém fez um convite pro cara, alguém revelou de Jesus para aquele cara. E enquanto eles estavam vivendo, eles estavam indo fazer algo que eles fazem normalmente. Então, enquanto a gente está indo pro trabalho, enquanto a gente está indo para a escola, para a universidade, no mercado, seja onde for, o que a gente pode fazer no meio do caminho disso? É estar atento a essas coisas, sabe? No ônibus mesmo, esses dias, eu tive a oportunidade de conversar com uma mulher que ela era catadora de reciclável, indo pro trabalho, a gente conversando e tal. Eu dei minha marmita pra ela, porque eu imaginei, cara, quanto tempo que essa mulher não come? Eu vou pra casa depois, eu vou comer, mas e ela? Sabe, é um ato de bondade. Aí a gente conversou sobre Jesus um pouco, ela falou, eu tô afastada, não sei o quê, não acredito muito mais. Criando pontes, ali, né, Rô? Aquilo ali serviu pra ela ver que eu falei pra ela, Jesus, você pode ter desistido disso. Porque ela falou, eu já desisti disso. Eu falei, você pode ter desistido disso. Mas ele não desistiu de você. E aqui é uma demonstração do amor e do cuidado dele pra você. Você tava indo pra onde? Pro trabalho. Você tava indo pro trabalho. Então, imagina, quantos cristãos não têm o mesmo itinerário e trajeto? Exato. Só que a diferença da mentalidade de reino, você tá pensando sobre o reino. Convidar as pessoas para o reino, né? Cara, e isso muda, você criou uma ponte ali. Assim, ela tava suja, tá, gente? Não tem problema. Eu falei, ela tava suja, ela tava com um saco de reciclável que às vezes tem um mau cheiro. E ela tava dentro do ônibus e ninguém tava sentado perto dela. Ela começou a puxar assunto comigo, ela puxou assunto comigo, né? E quantas pessoas poderiam ter falado assim, tá bom, não sei o quê. Mas na hora eu pensei, falei, cara, ela precisa ouvir alguma coisa. Às vezes aquela pessoa só quer ser ouvida, né? Porque ela é tão invisível para as pessoas, assim como esse homem era invisível para tantas pessoas na porta do templo. Quantos invisíveis tem por aí que você precisa só olhar com os olhos de Jesus para que você possa enxergar? E uma coisa que mudou muito no meu estilo de vida foi, depois que eu comecei a pregar o evangelho, foi em qualquer lugar que eu vá, seja em restaurante, principalmente em restaurante. A gente vai e tem uns garçons, né, fala com a gente, tudo mais, serve a gente ignora essas pessoas. Como ele falou, fica invisível. Só que depois daí, eu comecei a prestar mais atenção nessas pessoas. Daí, toda vez que eu vou em algum restaurante, eu vou em algum lugar, eu presto atenção, eu converso com o garçom, pergunto o nome, pergunto para as pessoas que estão limpando o lugar. Mudou. Eu enxergo um mundo diferente. Às vezes, eu até brinco com Deus, falando que eu quero um dia de descanso. Que eu saio de casa e fico assim, meu Deus do céu, quem é essa pessoa aqui? Será que essa pessoa... Eu faço realmente isso. Porque quando você começa a pregar o evangelho, a sua visão muda. Sua visão muda. Descanso vai ser na glória, filho. Descanso vai ser na glória. Aqui é só labuta. Mas que coisa linda isso aí, de verdade. Sério, isso é muito bom. Isso é poderoso demais. Sim. Você muda toda a sua perspectiva, né? Você orar pelo dono do restaurante, você orar pela moça que está limpando o banheiro. Isso são pessoas valiosas. São pessoas que valem para Deus. Quase quebrou. Então, são pessoas que normalmente são invisíveis aos olhos de todo mundo, sabe? Que o Senhor nos ajude nisso, né? Sim, aquele exatamente. dia, lembra? Que a gente foi no Leaping Girl, uma propaganda aqui, ó. A gente foi numa hamburgueria, gente. A gente foi numa hamburgueria, depois você corta. A gente foi numa hamburgueria e a gente comeu lá e tal, a gente conversou bastante com os garçons e depois a gente esperou todo mundo ir embora. A gente orou pelo dono, orou pelos funcionários e tudo. Exatamente. Foi legal. Eu acho que os lugares onde a gente frequenta, vamos supor, tanto o trabalho quanto a faculdade, são os nossos campos missionários, né? Até os lugares por onde a gente está passando, sabe? São os nossos campos missionários. Muitas pessoas ficam, cara, eu queria tanto ir pra uma missão e tudo mais. Mas, cara, quero conhecer a África. Fala, cara, a África tá do seu lado aqui, ó. Tem um monte de gente que tá longe. Exatamente. Pô, acho, né, que ser um missionário é você sair do seu lugar de, como que fala? Não de nascença, mas de... de origem, né? Lugar de origem. Porque você fala de missão transcultural, que aí é sim conhecer outras culturas, mas a missão não é só transcultural, ela é urbana. Exatamente. Viva, né, hoje. É que a galera pensa muito, é sair do seu lugar de origem e ir para outro lugar, isso é ser um missionário. Mas a gente esquece que o nosso lugar de origem é o céu. Ou seja, a gente já está num campo missionário, Aleluia. Sabe? Por onde a gente está passando, sabe? Muito bom essa analogia, cara. E é sobre abordar as pessoas que são invisíveis, sabe? A gente está passando sempre. Dando um rápido testemunho, teve, né, sempre tô indo pro trabalho, sempre tem uma galera que fica abordando, oferecendo curso. E você não quer saber de curso, cara. Você é um curso? Não quero, obrigado. E toda vez a mesma coisa. E teve um dia que, né, um dia antes, eu tava no meu quarto, tava orando,
E aí Deus falou, eu quero que você aborde um dos moleques que vai estar lá, o moleque que vai te abordar. E eu lembro que nesse dia eu passei, eu tava atrasado pro trabalho, e aí ele foi me parar, eu olhei nos olhos e falei, amigo, eu não quero saber do seu curso. Eu falei bem assim, mas eu queria te falar, cara, que Jesus, ele te ama muito e você é especial. Isso foi numa sexta-feira. Uau. Eu só lancei isso. Aí ele parou assim, aí eu falei, é isso, cara, eu tô atrasado, eu não consigo conversar com você agora. E eu fui pro trabalho. E aí passou sábado e domingo, e aí segunda-feira eu voltei a encontrar ele, né? Eu já fui na intenção, eu saía mais cedo de casa, só pra encontrar ele, pra conversar com ele. E aí eu encontrei ele novamente, aí eu falei, cara, você lembra de mim? Aí ele falou, mano, eu não lembro. Eu falei, cara, eu falei de Jesus pra você. Ele falou, nossa, cara, eu lembro sim. Ele falou, cara, aquilo que você me falou foi certeiro, meu amigo. Ele falou, cara, eu entendi que eu precisava voltar pra Jesus, mano, só daquela palavra que você me deu. Sabe, ontem no domingo eu já fui pra igreja com a minha mãe, sabe, ele mesmo pediu meu contato porque ele queria voltar pra igreja. Sabe, uma palavra rápida, sabe, eu só parei e falei, Jesus chama, mas é poderoso porque tem o nome de Jesus. É isso aí. Sabe? As pessoas acham, tem que falar muita coisa. Cara, um simples Jesus chama já muda a vida de uma pessoa. Já Tem muda os a vida de olhos, tem o olhar de quem tá falando. Exatamente. Isso é muito poderoso. Você ter Sabe? isso Muito como você ter isso como estilo de vida mesmo, isso é uma coisa que o Espírito Santo falou comigo lá em 2017. Foi quando eu fiz minha primeira viagem missionária, e às vezes como eu tinha esse pensamento igual do Fabrício também, sabe? Caramba, eu vou para missões, eu preciso ver isso e tal. E foi incrível, todas as viagens que eu fiz, mas na primeira que eu fui, foi engraçado, porque eu tava indo de ônibus lá pro Piauí, e eu olhei aquela estrada e falei assim, cara, eu tô indo pra uma viagem missionária, eu tô indo fazer missões. Eu pensei isso, na hora, eu olhando pra estrada, o Espírito Santo falou pra mim, missões não tem a ver com a distância que você percorre, mas com a mensagem que você carrega. E na hora eu falei assim, cara, real. Então, assim, é você ter isso como... Ter essa percepção de que, cara, o evangelismo não é um evento que você marca, mas é sobre uma mensagem que você carrega. Exatamente. A missão urbana, transcultural, intercultural, sei lá o que for, ela não é sobre você, é sobre a mensagem que você carrega, porque muitos estão indo, mas não estão carregando o quê, sabe? Estão levando o quê? Então, não é sobre onde você está indo, a distância que você percorre, mas é sobre a mensagem que você carrega. E todos nós que carregamos uma mensagem, e te incentivo a carregar essa mensagem do Evangelho por onde você for também, porque é poderoso demais. E é bom ver isso acontecendo no dia a dia. Galera, assim, o assunto tá incrível, dá pra gente ficar muito mais aqui, mas a gente vai deixar pra uma próxima também. Outros assuntos tão importantes como alcançar os amigos, família, e tem vários outros temas tão legais sobre isso, que é necessário, poderoso. Mas o que vocês estão falando aqui sobre missão foi muito especial. Tenho certeza que você está sendo abençoado. E uma frase que eu quero encerrar essa conversa aqui, como o pastor Osmar falou nesses dias, que o avivamento não é quando o fogo cai. Avivamento é quando o fogo espalha. Eu creio poderosamente nisso. Está no tempo de nós nos levantarmos mesmo para marcar nossa geração. Porque não é só ficar no mover num culto, mas é quando esse fogo que a gente recebe espalha no dia a dia, na vida das pessoas, e isso vai começar de uma forma positiva, contagiar as pessoas para o Evangelho. Isso aí. Valeu, galera. Amém, valeu. Gostaram? Gostamos demais. Então Deus abençoe vocês, estamos juntos aí, Magtal, alcançando os amigos todos para Jesus. Amém. Isso, amém.